Olá, boa noite a todo mundo. Buenas tardes em Espanha. Boa noite aqui em Brasil. Eu sou Rafael Ortega, hablando con el mundo. E ha llegado la hora del español, por isso que estamos aqui hoje. Bom, alguns de vocês já me conhecem, outros ainda não. Brevemente os contarei que eu nasci no norte da Espanha, lá no País Basco. Nasci em Castilla, assim como a língua castelhana. E com 24 anos de idade vim aqui para o Brasil, onde encontrei a minha linda esposa e formei família. Junto com isso também encontrei a minha profissão. Mas hoje vou contar algo que faz parte das minhas primeiras experiências nestas terras brasileiras. Quando cheguei no Rio de Janeiro, tive que mudar os meus planos e vim para São Paulo. Em São Paulo, eu fui visitar uns parentes, uma tia-avó, tinha vários parentes, uma tia-avó por parte de pai. Chegando na casa dela, fui muito bem recebido e a gente começou a contar as coisas, falar, né? Tinha muitas coisas que a gente tinha que se contar. E ficava falando aqui, falando lá em espanhol. Quando um dia fui visitar ela no mercado, que ela tinha um mercado lá em Itaim, e estávamos conversando, aí ela me convidou para fazer alguma coisa. E eu disse assim para ela, sim, dentro de um rato. Quando de repente uma mulher que estava aí perto de nós começou a procurar, olhar para aqui, olhar para lá. O que está acontecendo com essa mulher aí, tia? O que ela está procurando? Ela está procurando o rato que você falou. E é que rato, em espanhol, é só um curto tempo, daqui a pouco, dentro de um rato, daqui a pouco. E a mulher lá estava procurando o bichinho lá. No outro dia, os meus primos me levaram para dar uma volta, beber uma cerveja e acompanhei eles. Aí um deles pediu uma coxinha e ofereceu se eu também queria comer uma coxinha. Aí eu olhei assim e falei, não estou com fome não, grato. Tá bom, aí ele pediu para ele, mordeu e falou assim, este negócio está esquisito. Eu falei, bom, se está esquisito, também quero. E todo mundo ficou me olhando assim, como dizendo, este espanhol está falando de quê? O negócio está esquisito e ele quer? Só que eles não sabiam que esquisito em espanhol significa muito bom, gostoso. Então, eu não tinha fome, mas se a tal da coxinha estava gostosa, eu queria experimentar. Enfim, mais uma. Depois, no outro dia, eu estava lá de ônibus. Estava indo para o centro procurar uma livraria para comprar um dicionário. E lá passei por uma rua assim que estava escrito borracharia. Estou lendo como um espanhol vê assim, borracharia. E borracho, em espanhol, é bêbado. E lá tinha um monte de pneu. Sabe aqueles pneus um em cima do outro? Borracharia. Olha, pescaderia vende pescado, livreria vende livro, zapateria vende sapato. Borracharia. O que eles vendem aí? Borracho? Já te imaginei. Pega o sujeito, mete lá dentro dos pneus, abre a boca e taca a cana de aguardiente. Fábrica de bêbado, fábrica de borracho, borracharia. Eu ria sozinho, ninguém entendia nada, né? E assim, umas e outras e várias e mais.
Um brasileiro na Espanha, ou um espanhol no Brasil, essas palavras que parecem uma coisa, mas são outras. Ave Maria. É disso que vamos falar hoje, porque existem tantas. E às vezes é divertido, mas às vezes cria umas confusões e umas situações assim. Mais uma que eu lembrei agora. Quando eu casei aqui no Brasil. E depois fui lá casar na Espanha, para a família espanhola também ter a oportunidade de desfrutar. E uns amigos brasileiros foram lá participar com a gente. E todo dia eu ia, encontrava com eles, íamos tomar café, passear pela cidade, né? E um dia, um deles falou, não vamos esperar o Rafael, vamos tomar um café que eu peço, eu sei pedir já em espanhol, eu já aprendi. E o nosso amigo foi lá, tudo corajoso, chegou lá pro barman, me dá um soco. Vocês tinham que ver lá, o homenzinho lá pedindo um soco. E os outros brasileiros todos rachando o bico. Um soco. E aí o barman serviu um soco, que é uma bebida alcoólica forte, típica da minha terra. E aí ele teve que tomar de café da manhã, tipo uma pinga, vamos dizer assim, né? Olha no que deu. Aí no dia seguinte falou, não, agora vamos de novo, que eu sei sim, eu me viro. Foi lá pro garçom e pediu uma malagueña. Na verdade, ele achou que estava pedindo uma salobreña, que é uma bebida bem boa, é um suco de maçã com uva, bem gostoso. Mas ele confundiu as palavras e pediu uma malagueña. Os outros também rachou o bico, achando que estava pedindo uma dançarina de flamenco. Mas, olha a sorte do sujeito, que existe um vinho branco na Espanha que se chama assim, malagueña. Então, já no terceiro dia esperaram por mim, eu fui lá, pedi o café para eles. E tem umas coisas assim bem interessantes. Lá em Madrid, por exemplo, o café da manhã típico é café ou chocolate com churros. Só que lá em Madrid, os churros são mais grandes e têm um nome diferente. Se chamam porras. Então, lá em Madrid, o café da manhã típico é café com porras. Quando que um brasileiro vai imaginar que passa na frente de uma cafeteria e vê escrito isso? Ele passa rápido, passa longe e vai ficar sem experimentar essa delícia que é o café com porras madrilenho. Enfim, estou contando isto hoje só para introduzir o assunto da nossa live, do direto de hoje, que é bem interessante, como vocês estão vendo. Vamos lá. Vamos reduzir aqui um pouquinho a tela para poder ver a apresentação que tenho para vocês hoje. Bom, essas palavras que nós acabamos de ver são conhecidas como falsos amigos. O que são os falsos amigos? Bueno, também são conhecidos como falsos cognatos. Em espanhol, cognadas, palavras cognadas. Ou então, podemos dizer simplesmente que são palavras enganosas, palavras que levam ao engano. Vamos ver um pouco mais sobre elas. Estes termos, que nas diferentes línguas, que aparecem em diferentes línguas, são palavras bem semelhantes em diferentes línguas, têm estes problemas, porque apesar de ter a mesma origem, acabam tendo um significado diferente. E isso aí pode dar lugar a grandes erros de tradução. Os tradutores conhecem a língua previamente e encontram estas palavras? Não. Então, cuidado. Existem
entre várias línguas, vários idiomas. Não pensem que isto aqui é uma exclusividade do português e do espanhol. Por exemplo, o inglês e o espanhol têm vários destes falsos amigos. O inglês e o português também. Vamos ver alguns exemplos. Idioms. Pense rápido. O que significa essa palavra? Idioms. Bom, por associação com o idioma português ou com o espanhol, mesma coisa, é bem provável que a pessoa pense idioma. Mas idioms não significa idiomas, significa modismos. Idioma em inglês é language. Library, esta palavra já é mais conhecida, não precisa ser um experto em inglês para saber o significado, mas quem não sabe inglês pensa livraria, e não é isso, porque livraria em inglês é bookshop. Bookshop, livraria. Library, que é biblioteca. A associação da palavra, a raiz, ela tem a mesma origem, mas o significado é diferente. Silicon. Esta aqui é bem divertida, né? Porque todo mundo já ouviu falar de Silicon Valley. E se Silicon fosse silicona, teríamos o Vale do Silicone, né? O Vale do Silicone. Não, pelo amor de Deus, nada a ver. Esse silicon é o material de que são feitos os chips, que é o silício. Vocês estão vendo que não é tão fácil não? Vamos lá. Mais uns exemplos. Groceries, que pensaríamos que são coisas grosseiras, né? Mas não tem nada a ver. As groceries são ultramarinos em espanhol, pequenas mercadorias em português. Terrific. Rapidamente associamos com terrível, pero não é terrível, não é terrível, sino tudo o contrário, é genial, muito bom. To be constipated. Esta, em português, não é um falso amigo, porque uma constipação em português se entende, é igual, é a mesma coisa que em inglês, mas em espanhol é um falso amigo, porque constipado em espanhol é como um resfriado. E to be constipated, quem fala português sabe muito bem que é prisão de ventre, estreñimiento. E quando hablamos de línguas mais próximas, isto complica. Por exemplo, quando falamos de línguas romances, como espanhol, português, italiano, francês, catalão, romeno, português. Então, estas línguas têm a mesma origem, e por ter a mesma origem, a quantidade de palavras confusas, de palavras falsos amigos, é muito maior. Vamos agora conhecer alguns destes falsos amigos entre espanhol e português. Como vocês estão vendo, a apresentação toda está em espanhol, mas aí eu vou traduzindo para vocês irem entendendo. Vão pegando aí, anotando as dúvidas, porque daqui a pouco eu quero que vocês mandem as perguntas que eu vou estar respondendo para vocês. Por exemplo, a palavra em espanhol, vaso. Vou facilitar para vocês. Quero beber um vaso de água. Se vocês pensarem em português, vão achar que eu quero beber 3, 4 litros de água, né? Mas não tem cabimento, né? O que significa vaso? Vaso significa copo. Então, quando uma pessoa falando em espanhol diz que quer beber um vaso de água, está querendo beber um copo. Agora, cuidado. A palavra copo também existe em espanhol. Sim. La nieve cai em copos. Traduzindo para português, a neve
cae em flocos. Copo en español significa floco. Los copos de nieve, los floquinhos de nieve. Vaso para beber agua. Copo, la forma en que la nieve cae. Y entonces, ¿cómo se dice ese lugar para poner las flores? Que en portugués sería o vaso, ¿no? Ese lugar es un florero. Y ahí puedo decir así, pongo las flores en el florero y bebo un vaso de agua. ¿Claro hasta aquí? Vamos a ver algunos más. Os aviso que son muchos, pero hoy solo vamos a ver unos poquitos para tener una muestra. Oso. Bueno, quien nunca estudió español va a pensar que el oso son aquellas partes que forman nuestro esqueleto. Mas na verdade, olha a frase. El oso pardo vive en las montañas. Estamos falando do urso. Ese animal grande y fuerte, peludo, con mucha hambre, ¿no? Muy bien. Oso, en español se llama oso. ¿Y cómo que entonces se dice oso del cuerpo? Se dice hueso. Mirad, el cuerpo humano tiene 206 huesos. Hueso, oso. El oso también tiene huesos. ¿Están tomando nota? Pasta. Esta es bien fácil porque ¿quién no ha comido nunca en un restaurante italiano? Y ya sabe que la pasta es aquella cosa que comemos los domingos o los sábados, depende de la casa. En mi casa los domingos comemos pasta. Pero en portugués existe una palabra que también es pasta. Y eso es una cosa que usamos para guardar documentos. ¿Cómo se dice entonces pasta en español? Se dice carpeta. Y ahí tengo los documentos guardados en la carpeta. Que en portugués sería la pasta. Muy bien. Pero carpeta también es una palabra que nos evoca a carpete en portugués. ¿Y cómo es carpete en español? Moqueta. La moqueta de la sala es preciosa. ¿Os gusta? Podéis ver que una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra. Vamos a ver más. Ligar. Esta es fantástica. Todo el tiempo todo, os meus estudantes quieren usar esa palabra ligar. Y no entra na cabeça deles que ligar en español também é unir, mas é unir diferente. Ligar em português é unir através de uma chamada. Ligar em espanhol é chavecar, paquerar. Jovens, principalmente jovens, eles saem para ligar. Los jóvenes salen para ligar. Salen, se encuentran, van a las discotecas para ligar, para fletar, para paquerar, para chavecar. Eso es ligar en español. Entonces, muchas veces viene mi alumno y me dice: Rafael, voy a ligar a mi jefe. No vas a ligar con tu jefe, no, mucho menos. Vas a llamar, no ligar. Otro que también se usa mucho es este, por ejemplo, remover. Remover, en español, sacarlo por la frase, mirar. Para esta receta hay que remover sin parar. Entonces tenemos que remover sin parar. Para hacer un buen chocolate, por ejemplo. Pegar, esta aqui é outra palavra que os meus alunos usam constantemente. Vou pegar isso, vou pegar outro, tá bom. Mas quando estamos falando em espanhol, cuidado. Pegar
tem outro sentido bem diferente. Mirar. Los hermanos mayores les pegan a los menores. Pegar. Também pegar. Podemos, en español, podemos pegar con cola, con pegamento. Unir una cosa a la otra es pegar. El avión, cuando sale de tierra, él despega. Pero no es como en portugués. Ese pegar de portugués en español es tomar, agarrar. Bueno, agora vou abrir um espaço para que vocês perguntem. Perguntem à vontade sobre todas essas palavras, as dúvidas. Contem para mim também, mandem aqui pelo chat, se já tiveram uma situação de falsos amigos. Eu vivi muitas. Eu já me diverti, já passei assim uns sustos, sozinho até. E foi divertido, graças a Deus não entrei em complicações. E hoje, especialmente por estar aqui participando desta live, deste direto, vou trazer para vocês uma coisa. Mas, vamos ver. Aqui estão perguntando. El avión despega, el avión decola. Pegar es colar, exatamente, essa sucessão. Vamos allá. Palavras peligrosas al hablar espanhol. Este aqui é um e-book que vocês vão poder conseguir hoje, gratuitamente, com toda uma lista enorme de falsos amigos, traduzidos a espanhol e a português. E também com vários textos servindo de exemplo. Estão perguntando se no espanhol existe algum jeito de dizer arremessar. Arremessar, sim. Como tirar. ¿Es a eso que te refieres? Tirar algo, arremessar, tirar. Entonces, aquí en el chat tenéis un link donde podéis bajar el ebook. Y vamos, quiero ver preguntas. Dejadme ver quién está aquí participando con nosotros. Muy bien. Déjame ver el chat. Lembrei agora de outro, bem engraçado. Uma vez eu estava lá na Espanha, estava caminhando, assim, pensando nas minhas coisas, caminhando pela rua, e lá na minha frente tinha um desses cartazes que fica assim, no meio da rua. E levantei a vista assim, meio sem muito esforço, né? E olhei para lá, estava escrito lentillas e o valor, tipo 120 euros. Lentilha em português é aquele legume que é para comer, né? 120 euros, lentilha, 120 euros. Na hora, acho que eu estava com um pensamento em português. E pensei, nunca mais vou comer lentilha. Mas só que, na hora, percebi, não, estou na Espanha, gente. Lentilha significa lente de contato. Las lentillas, lentes de contato. Falso cognato, falso amigo. Desconfiar, aqui estão perguntando, a Cielo está perguntando como desconfiar se uma palavra que está ouvindo é um falso cognato, falso amigo. Bom, pelo contexto,
a pessoa está falando e, por exemplo, quando parece que a pessoa pirou, né? Como que de repente a pessoa fala uma coisa dessas? Quando te der por pensar, como que a pessoa fala uma coisa dessas? Imagina, o senhor Gutierrez está? Não. Ele foi a pegar a sua mulher ao aeroporto. Aí o brasileiro pensa, está me contando que ele foi pegar a mulher no aeroporto. Para uma pessoa que fala espanhol, eu estou entendendo que ele foi bater na mulher dele. Faz sentido isso aí? Não faz, né? Então, aí desconfia. É um falso amigo. Quando a pessoa fala uma coisa assim que estranha demais, vocês podem assim, perguntar para a pessoa, confirmar, pedir uma explicação, porque não é possível que a pessoa está falando uma coisa dessas, né? Falsos cognatos, falsos amigos. A palavra falso amigo eu gosto, acho que ele descreve muito bem a situação. E a lista que temos aqui é grande, muito, muito grande. Agora, temos um ditado em espanhol que fala que para quem é bom entendedor, poucas palavras bastam. E às vezes as palavras confusas, como estas palavras perigosas são perigosas, mas a pessoa ficando esperto, ficando alerta, tem como se defender de cair em um engano destes. Estão contando aqui um caso. Uma vez eu estava em um chat de voz com pessoas que falavam espanhol. E eu fui ensinar como se cumprimentava em português. E a pessoa ficou confusa, porque oi soa como oi em espanhol, que significa hoje. Também oi é um falso amigo. Oi. Nesse aspecto tem muitos. Quando, por exemplo, o brasileiro fala é afirmativo. Agora, em espanhol, temos que significa uma confirmação. ¿Has entendido lo que te digo, confirmando. Es EH, no es con acento en portugués. Hay palavras pequenas, as pequenas palavras muitas vezes são mais confusas, né? E se a gente falar usando expressões como gírias, eu lembro a primeira gíria que eu aprendi em português foi o falou. Eu estava com umas pessoas que tinha conhecido há pouco tempo, me despedi delas e usei o típico tchau. E eles falaram, falou. Aí eu voltei e falei tchau. E eles falou, aí eu falei tchau. Falou, falei tchau. Não, olha aqui, falou é um jeito de falar tchau também. E isso aí, evitem de usar essas gírias com estrangeiro. Porque, né, tem que vir com a explicação. Exatamente. O pode ser como um né. Eu quero ver vocês contando as experiências de vocês com os falsos amigos. As palavras perigosas. Eu vivi pessoalmente assim, muitas circunstâncias. E já vivi com brasileiros na Espanha. E já vivi como espanhol. Uma vez estava num posto abastecendo o carro. E o meu pai estava comigo. Aí ele viu que eu peguei o meu cartão para pagar. Aí meu pai falou, opa, tarjeta é cartão, né? Espera. ¿Le vas a dar la tarjeta a ese? Al hombre de la gasolina, ¿le vas a dar la tarjeta a ese? Sí, le voy a dar la tarjeta para pagar. Pero, ¿tarjeta no es cartón en portugués? Mi padre preguntó. Sí, tarjeta es cartón. Entonces no le des la tarjeta. ¿Por qué? Porque ahí está escrito, aceitamos todos os cartões. ¿Y qué significa aceitamos en español? Significa por aceite. Aceitar una cosa es
colocar aceite en la cosa. Entonces me parecía, no des la tarjeta que te va a poner aceite en la tarjeta. No entregue o cartão que vai aceitar. Mais um. Muitos falsos amigos. E eu já vivi muitos assim, em situações bem engraçadas. Palavras assim que para mim são... Tem palavras assim que são... Não vou trazer hoje aqui, porque em português são palavras que têm um som grosseiro realmente. Mas que em espanhol são coloquiais, são palavras do dia a dia. São palavras que todo mundo usa, até criança. Então não é nada grosseiro, não é nada disso. É outro jeito de descobrir se é um falso amigo ou não. Porque se uma criança está falando, os pais estão lá perto e está tudo bem, não está falando nenhum disparate, né? Aqui estão falando assim, o típico push de inglês, né? Push, que a pessoa pensa que é puxar, mas não é, é o contrário, é empurrar, né? É o típico, né? Quem não sabe acaba golpeando com a porta no nariz. Empuje e tire em espanhol. Tirar também é um falso amigo. O que é tirar em espanhol? Tirar é jogar fora. Então, nada a ver, né? Jogar depende da situação, pode ser um falso amigo. Por exemplo, em português se joga um jogo. Nesse aspecto, jogar a um jogo é igual. Mas jogar uma coisa no lixo, em espanhol é tirar. Tirar a la basura. Existe assim infinidade. E existe também jeito de driblar, contornar, evitar de usar, mas também não vamos forçar assim para querer soar bem em todos os ambientes. Temos que falar com naturalidade também. São palavras perigosas, mas nada que a gente não consiga dominar também. Através do uso correto dessas palavras, se acaba se familiarizando com esse uso. Se bem que aquilo que eu contei do café da manhã de Madrid, eu tenho uma prima que mora lá em Madrid. Só que ela, mesmo sendo espanhola, ela nasceu aqui no Brasil. E se criou aqui no Brasil. Depois foi para a Espanha morar, está morando na Espanha até hoje. Aí eu fui visitar ela lá em Madrid, com a minha família, e nós fomos tomar o típico café da manhã em Madrid, que, como já falei, é café com porras. E a minha prima disse assim: até hoje eu não consigo pedir esse café da manhã aqui em Madrid, porque eu fico pensando na palavra em português e não consigo. E isso aí que a minha prima tem que aprender a superar, porque eu tenho certeza que se ela quiser, ela pede sim. Eu estava brincando. Porque você tem que separar uma coisa da outra. A palavra para você internamente em português tem esse sentido, mas você tem que saber que quando está falando ela em espanhol, não tem esse sentido. Então, tudo bem, é só esclarecer. Agora estou falando espanhol, não estou falando besteira, estou falando espanhol. É a mesma coisa quando ensino o alfabeto em espanhol. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí, as crianças saíram da sala de aula falando essa palavra, Q. E a mãe foi repreender e a criança disse assim: não, estou falando espanhol, mãe. Tá certo, mas tem que falar tudo em espanhol, só a palavra não serve, né? Tem que ter todo um contexto. Aí sim. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Sim, aqui estão trazendo mais uma aqui. Esta aqui é interessante porque eu estou até imaginando como foi que se originou. A palavra brincar em
Em português, brincar as crianças brincam, né? Passam o dia brincando, viu? Está escrito assim, origem português. Então, o brincar de espanhol tem origem no português. Só que brincar em espanhol não significa a mesma coisa. Significa dar pulinhos. Toin, 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 toin. Saltar não é salto. Brincar são pulinhos. Põe, 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 põe. Imagine só a situação. Um espanhol ou uma espanhola mora lá perto da fronteira de Portugal e reúne a família portuguesa, a família espanhola, tá? E as crianças. Ah, os niños, onde estão os niños? As crianças. Ah, estão lá, brincando. Aí o espanhol olha para lá assim e vê as crianças dando pulinhos. Pá, pá, pá. E, saquei. Brincar significa pular. E aí ele leva a palavra para a Espanha. Olha que palavra bonita, aprendi lá com os portugueses. Brincar. Que significa dar saltitos. Pim, 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 pim. Brincar na Espanha até hoje é isso. Brincar é dar pequenos pulos. Sendo que aqui no Brasil, você pode brincar dando pulos ou não, pode brincar fazendo outra coisa, né? Enfim, existem muitas palavras de uma língua que se originam na outra e, como falamos no início, palavras que, tendo o mesmo tronco em comum, a origem sendo a mesma, derivaram com sentidos diferentes. Aí tem outras que não são, realmente são palavras amigas de verdade, né? Como, por exemplo, em português temos a palavra apagão. Quando eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas falavam blackout. E aí daí a pouco começaram a falar apagão. Aí eu pesquisei por que isso. E descobri que, na verdade, essa palavra foi tomada do espanhol para ter uma palavra em português mais parecida com o próprio português e não ter que usar o inglês. Então, na Espanha fala apagão, um apagão. Quando acaba a luz elétrica, um apagão. E em português tomaram essa expressão apagão e apagão, converteram em português. E aí são amigos, aí são a palavra adquirida da língua espanhola. Tem uma palavra bem interessante também no espanhol, que é chubasco. E as pessoas fazem até piada, porque eu sou basco. Chu é dois em inglês. Então as pessoas falam chubasco, é dois bascos. E os bascos ficam reclamando, né? Por que não vai falar chu gallego, chu asturiano, chu andaluz, chu francês, chu português? Porque tem que ser chubasco. E aí foi que investiguei a palavra para ver e descobri que chubasco vem de chuva. A palavra chuva em português deu origem a chubasco em espanhol, que significa uma chuva forte. Ok. Então, são bons recursos. O intercâmbio entre as línguas é muito rico. E quanto mais vocabulário conhecemos, mais enriquecemos. E assim, eu já senti que quanto melhor a pessoa conhece o português, melhor consegue entender e assimilar o espanhol. E aí muitas vezes os meus alunos falam: não, você está inventando isso aí, isso não existe em português. Existe. Aí eu mostro para eles. Quem estuda espanhol comigo acaba aprendendo português também. Não por nada, mas para que eles vejam que existe também essa palavra. Boa noite, Elisângela, Laura, Acier. Mande suas perguntas aí, que será uma satisfação poder responder. Inclusive, se aparecer algum assunto diferente, podem perguntar também, porque eu farei uma outra live semana que vem, neste mesmo horário, para enriquecer mais um pouquinho, aproximar vocês mais um pouco à língua espanhola. Um dos motivos de eu começar a dar aula de espanhol
foi o medo que eu tinha de, de cair no portunhol, de cair no espaguês. Portunhol e espaguês, vocês sabem a diferença? O portunhol é quem fala português e quer falar espanhol. Portunhol. Espaguês é o que fala espanhol e quer falar português. Aparentemente, são primos, vamos dizer assim, né? Mas se uma pessoa fala portunhol e a outra fala espaguês, provavelmente não vão se entender. Ou alguma coisa assim, claro. Mas, enfim, eu não queria cair nesse interlíngua. Não queria cair nisso aí, não, porque quando eu cheguei aqui, como eu falei, tinha uns tios avós, e eles falavam isso. Falavam desse jeito, né? E tudo bem, a vida levou eles para essa situação e tá bom. Mas eu queria preservar a minha língua. E não só isso. Eu também senti que estava em dívida com o português. Porque falava o português daquele jeito, né? Eu tinha aprendido na rua. E aí não, aí eu fiz a faculdade de letras para conhecer melhor o português e aumentar a minha ciência do espanhol também. Então, eu fiz letras português e espanhol, que é a faculdade de filologia em Espanha. Justamente para isso. Conhecendo, é uma coisa bem importante, porque eu tinha uma colega que ela pensava que se não falasse português, o espanhol dela ia ficar mais preservado, ia ficar melhor. E ela só fazia isso, trabalhar, dar aula, e não falava em português quase nada. Ela se forçava a não falar. Eu falava para ela, mas olha, você está morando aqui no Brasil, você não pode evitar de falar em português. Mas não tem jeito. Para comprar um pão, para tomar um café, para pegar o ônibus, tem que falar. Você está morando aqui. E eu falei para ela, e eu demonstro quando você quiser, que quanto mais se conhece de uma língua, melhor você consegue separar da outra. Existem uns falsos amigos assim complicadíssimos. E este é um assunto que se você não domina, se escorrega. Até eu, se não tenho cuidado aí, até eu está sujeito a dar uma escorregada normal. Tem um, por exemplo, que sempre tenho que ter cuidado. Sempre tenho que ter cuidado. A palavra apenas. E aí quando tenho dúvida, eu pergunto para o meu aluno: o que significa apenas em português? O que significa apenas tem café? Ah, quase não tem café. Ah, então tá. Então, em espanhol, apenas hay café significa solo hay café. É bem confuso, né? Outro, enquanto. Em português, enquanto é simultaneamente. Enquanto eu estou falando, vocês estão escutando. Mas em espanhol isso não é isso. Porque enquanto em espanhol é mientras. E enquanto? Enquanto significa assim que. Por exemplo, ¿has cenado, Rafael? No, todavía no he cenado. ¿Cuándo vas a cenar? En cuanto termine el directo, voy a cenar. Assim que. Existem muitas e muitas palavras falsos amigos que tem que ter cuidado, porque se usar errado, aí pode dar um pequeno escorregão e provocar uma risa. Isso na melhor das situações, né? Porque está sujeito a provocar outra situação onde passe uma vergonha ou fique mal perante alguém, né? Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Está bom. E as pessoas não se animam muito a participar, a fazer as perguntas. Aproveite, gente. Terça-feira que vem eu vou trazer um assunto novo. E se alguém quer perguntar alguma coisa a respeito,
posso até considerar de preparar e falar um pouco desse assunto também na próxima semana, terça-feira que vem. Aproveitem pegar o livro, é bem caprichado, esse livro, Palavras Peligrosas al Hablar Espanhol. Vai ser um bom material de consulta e de prática. Eu até pensei em colocar um gabarito no livro, mas depois pensei, não vou pôr um gabarito, vou pôr todas as ferramentas necessárias para que a pessoa, lendo e depois consultando, consiga realizar, avançar e aprender bem o significado de todas essas palavras que temos tão complicadas. Inclusive também, se alguém fala italiano, francês, sabe que existem falsos amigos nestas línguas também. Sim. Estão perguntando aqui se é bom ler. Claro, com certeza. A leitura é um exemplo. Então, quanto mais lemos, melhor assimilamos a língua. A leitura e a vivência. A vivência, para mim, é o que mais marca. Depois de viver uma experiência com um falso amigo, é mais fácil de que fique bem guardado. Mas, quando você não pode viver todas essas situações, né? Então, você pode ler, pode escrever. Eu sempre recomendo a criar uma situação. Uma frase, um pequeno texto. Quando trabalho com falsos amigos, com os alunos, nós fazemos isso. Eu trago frases que eles têm que examinar e descobrir: é ou não é um falso amigo? É uma frase verdadeira ou falsa? O italiano, estão falando aqui, pessoas que confundem italiano com espanhol. Normal. Por exemplo, em português e em espanhol falamos semana. Em italiano é settimana. E aí vemos que 7 de 7. Faz sentido, assim, aprender línguas é uma coisa assim fantástica. Todo mundo tinha que ter a oportunidade de aprender 1, 2, 3, várias línguas. É um exercício mental maravilhoso. Dentro do estudo das línguas em geral, estes falsos amigos, falsos cognatos, é mais forte ainda. É como quem está começando a fazer exercício físico, faz caminhada, faz natação, faz bicicleta, mas esta parte daqui é um treino mais duro, porque é forçar a tua mente a ver um significado novo para uma palavra que você já estava acostumado a ver de outro jeito. Imagine só, você vê uma pessoa falando que adora ter bilhetes. E bilhete em português é aquele bilhete que se escreve, um bilhete. E em espanhol não pode ser isso, né? Porque o que significa bilhete em espanhol? Bueno, pode ser um bilhete, uma nota, dinheiro. Pode ser um bilhete aéreo, uma passagem. E nota. Nota também existe em espanhol. Una nota es donde yo anoté alguna cosa. Entonces, en portugués tenemos notas, en español son billetes. Pero también existe la nota en español y el billete. Entonces, ese que es el peligro. Se você não tivesse a mesma palavra em português com outro sentido, nenhum problema. Como que fala joelho em espanhol? Joelho em espanhol é rodilha. Palavra totalmente diferente. Aprendeu, guardou, rodilha é joelho. Pronto. Fez a imagem na sua cabeça, associou aquela imagem com aquela palavra. Maravilha. Não há outra imagem com quem discutir. Agora, a palavra que nós falamos agora há pouco. Vaso. Quem fala em português, vaso, vê a palavra escrita, vaso, já vê as flores, já vê diferentes modelos, cada um tem a imagem do vaso que tem na sua cabeça. Mas para mim, quando eu escuto vaso, já penso em um copo d'água.
Rodilla está falando aqui que também pode ser considerado um falso amigo. Sim, porque tem as rodinhas da cadeira, né? A cadeira tem umas rodinhas. Mas aí já é um falso amigo de ouvido, vamos dizer assim, né? Sim, também. Existem os falsos amigos que, quando bem pronunciados, podem deixar de ser. Por exemplo, a palavra roxo em português e a palavra rojo, bem diferente, né? Roxo, rojo. Mas rojo escreve R-O-J, que é o J-O. Um brasileiro que vê a palavra R-O-J-O vai ler como roxo, bem parecido com o roxo. Aí temos um falso amigo, porque rojo é o color da bandeira espanhola que temos aqui. E roxo, como que diz roxo? Morado, totalmente diferente. Aí se trata de um falso amigo, enquanto que a pessoa não sabe pronunciar corretamente. Aprendeu a pronunciar corretamente rojo, roxo. Aí já deixou de ser falso amigo. Ninguém vai confundir roxo com rojo. No falado. Escrito, se não conhece, pode até ser que sim. E tem palavras assim super interessantes, como a palavra bermejo. Bermejo é vermelho, mas poucas pessoas que falam espanhol usam essa palavra bermejo. A maioria fala rojo. Bom, minha gente, já prosamos um pouquinho hoje. Já aprendemos um pouquinho também. Espero que tenha valido para vocês, assim, tenha sido de utilidade, tenha aberto, assim, descomplicado um pouco, porque eu sei que quando encontramos muito destas palavras, podemos até chegar a pensar que se torna impossível aprender espanhol, né? Como vou aprender espanhol se tudo está ao contrário? Não é nem tudo. É só algumas. E é só tem que aprender a separar. E aí que está a graça, né? Conhecer e utilizar corretamente. Eu fico bem feliz quando um aluno meu consegue usar assim corretamente a palavra que ensinei, que tem um sentido totalmente diferente em espanhol, em português, em espanhol e em português. E aí ele vem e usa. Maravilha. Eu bato palmas até. Vamos a beber um vaso de água e copa. O que é uma copa? Para que usar uma copa? Essa é fácil. Pense um pouco. Copa de futebol é a taça. Então, copa é taça. Copa de água, copa de champanhe, copa de vinho, copa de licor. Existem copas. O que tem a copa é um P. Se tem um P, é copa. Que em português é taça. E cuidado porque temos la taza em espanhol. É só guardar assim, uma tacita de café, uma taza de café com leite. Taza tiene para poner o dedo e poder beber. Não é tão difícil, mas tem que conhecer. Está bien, amigos. Por hoy es solamente esto. Nos vemos nuevamente el martes que viene. Aprovechen el libro y ánimo, que vienen más cosas por ahí. Un abrazo a todos.